E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana, e vamos agora aqui fazer uma aula sobre o tema de evolução, tá? Retomando o que foi visto na aula passada com os slides, tá? Eu coloquei então aqui no computador para vocês verem, tá? Um pouquinho falando aqui sobre o pensamento evolucionista, né? E a questão do fixismo propriamente dito, né? Antigamente eles acreditavam que as espécies elas eram imutáveis, né? E aí, depois disso, veio a ideia do pensamento evolutivo, tá? Primeiro com Erasmus Darwin, né? Que seria o avô de Darwin, né? E ele fez, então, essa, vamos dizer assim, essa nova teoria aí que havia a possibilidade de transformação entre os seres vivos, tá? E a partir dele, então, vem Lamarck, primeira teoria, né? Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, tá? Mais conhecido como Lamarck, então, ele é considerado o primeiro evolucionista, tá? E qual que é a teoria ou a lei de Lamarck, tá? Que a gente estuda sempre. Lei do uso e do desuso. Essa é a primeira lei de Lamarck, tá? Não vamos confundir porque existem questões de vestibulares que perguntam qual que é a primeira e qual que é a segunda lei. Então, a primeira lei do uso e desuso, a segunda lei dos caracteres adquiridos, tá? Então, o que que diz a lei do uso e desuso? Que quando tem uma parte que você usa, ela vamos dizer assim, desenvolvida, ou quando a gente não usa, ela atrofia ou desaparece, tá? E depois a lei dos caracteres adquiridos, tá? O que que ela quer dizer, então? Né? Ele está usando aqui, né, uns exemplos aqui, né, na apostila, e ele fala, então, que essas alterações que a gente sofre com o passar do tempo é que vai dar origem a essas novas espécies, né? Então, as alterações do indivíduo durante a vida vão ser transmitidas aos descendentes. Ele pecou e falhou nessa teoria quando a gente pensa, por exemplo, que se eu pintar o meu cabelo de vermelho em vida, o meu filho não vai nascer com cabelo vermelho, né? Mas isso dizia a teoria de Lamarck, certo? Então, ó, ele fala com relação aqui, ó, às serpentes, né? Como explicaria a evolução das serpentes terem perdido as pernas, segundo Lamarck, tá? Explica também a questão aí dos anfíbios, né? Terem se originado dos peixes, tá? Tudo isso segundo a teoria de Lamarck, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Darwin, tá? Charles Robert Darwin, que tem um nome um pouco menorzinho do que o de Lamarck, né? Ele, então, é neto do Erasmus Darwin, certo? E, então, aqui, ó, ele tem todo o histórico, a biografia dele, né? A questão da história natural. E a história de Darwin começa com a viagem do navio Beagle, tá? Aqui tem o percurso dessa viagem que Darwin fez, certo? Olha quantos locais pelo qual ele passou. Tá? Curiosidade nada legal aqui para vocês. Darwin ele faleceu de provavelmente, possivelmente doença de Chagas que ele contraiu aqui no Brasil quando ele parou aqui, tá? Então ele fez todo esse percurso, passou por aqui, ó, parou em Salvador, provavelmente por aqui ele contraiu doença de Chagas, certo? Contornou aqui, veio aqui e voltou para a Inglaterra, tá? A bordo do seu navio Beagle, tá? Então, ele acabou vindo a falecer, né, mas bem depois que ele terminou a viagem, certo? E nessa viagem ele fez aqui, ó, uma visita ao arquipélago de Galápagos, e um dos principais estudos que Darwin fez foi com os tentilhões, tá? O que são tentilhões? São uns passarinhos muito parecidos com aqueles pardalzinhos que a gente vê na rua, tá? Só que ele viu que dependendo do local onde ele estava, ali nas ilhas, cada tentilhão tinha um tipo de cor e um bico diferente, certo? Então, aí ele começou a fazer esses estudos aqui, para tentar relacionar todos esses tentilhões aqui, tá? Com relação ao tipo de alimentação que eles tinham. Então, veja que a cor muda, tá? E provavelmente essa cor aqui, ela muda porque eles estão em ambientes diferentes, eles precisam como se camuflar, né? Ou se adaptar a esse meio. E muda também o bico dependendo da alimentação. Então, se eles são insetívoros, vegetarianos, tá? Ou se eles são granívoros, tá? São tentilhões que comem grãos, certo? Então, isso aqui é a base, a chave do estudo de Mendel, tá? Então, aí depois da expedição do navio Beagle, né, ele reuniu todas essas informações que ele, né, retirou de todos os organismos que ele estudou, né, e ele falou então sobre adaptação, tá, e denominou isso de seleção natural. Então, a teoria de Darwin é a evolução das espécies pela seleção natural, tá? Então,
quando a gente pensa aqui, ó, num gráfico mostrando, né, a defesa aqui da ancestralidade, né, por Lamarck. Nesse caso aqui, Lamarck vê isso como uma sequência linear, tá? E Darwin não, ó, ele já coloca ramos para que eu possa, né, ter uma nova espécie, para ter espécies semelhantes, né, e tal, e que vão gerar descendentes que vieram de um ancestral. A gente tem ramos, tá? E durante milhões de anos nesse tempo aqui, ó, essa escala vai mudando. Certo? Beleza, pessoal? Temos aqui também um comentário a respeito de Wallace, né? O Wallace, ele andou muito junto com Darwin, né? Inclusive os trabalhos aqui são creditados hoje Darwin e Wallace, né? Por causa desse, vamos dizer assim, essa forma de pensar e de estudar, né, da mesma forma, tá? Ele não fez a viagem junto com Darwin, né, porém eles trabalharam basicamente as mesmas coisas, certo? Vamos continuar aqui então. Temos algumas atividades que a gente vai pular agora e já vim para a parte aqui de seleção natural e adaptação, que é o foco dessa aula, tá? Então, quando a gente fala aqui, né, da seleção natural proposta por Darwin, que não segue aquelas duas leis de Lamarck, elas caíram por terra, algumas coisas até hoje prevalecem, outras caíram, né? Mas quando a gente fala aqui da seleção natural de Darwin, a gente ele já coloca alguns temas aqui como a irradiação adaptativa, que nós vamos falar depois, né? A diversidade entre os indivíduos, né? E a seleção natural, certo? Então, quando a gente fala aqui em adaptação, seria formas de sobrevivência, tá? Seria uma forma de viver para se adaptar, né? Para sobreviver dentro de um ambiente, tá? E para fechar, assim, essa teoria de Darwin, nós temos hoje a teoria sintética da evolução. Tá? Aqui também é chamada de neodarwinismo. O que a teoria sintética da evolução faz? Ela basicamente pega a teoria de Darwin, tá? E mistura genética. Então ela surgiu mais ou menos em 1920, tá? Porque na época da teoria de evolução de Darwin nós não conhecíamos o DNA, tá? Ainda não tínhamos os estudos de Mendel, tudo bem? Então, Darwin ele só se guiou pela seleção natural, e a partir daqui a gente vai ter a teoria sintética da evolução, a partir de 1920, porque ela mistura outros fatores aqui agora, além da seleção natural, para poder gerar novos seres vivos, tá? Entre eles nós temos aqui agora, ó, mutações, recombinações gênicas, seleção natural, migração de um organismo de um lugar para o outro, né? E deriva genética como responsáveis pela evolução de uma espécie. Tudo bem? Então ela deu uma crescida, né? Deu uma incrementada, ela ficou uma teoria mais gourmet agora, né? Tá? Então aí a gente agora começa a estudar todos esses fatores, tá? Que são responsáveis aí pelo surgimento então da evolução das espécies, né? Dessa adaptação das espécies, certo? Então, o que seria mutação? Mutação é uma mudança, gente, tá? A mutação é o principal fator evolutivo. Uma mutação boa, ela vai aumentar a variabilidade genética. Uma mutação ruim, ela não se fixa na população e aquele indivíduo morre, tá? Eu gosto sempre de dar, por exemplo, o exemplo do câncer, né? A pessoa tem um câncer lá por uma mutação gênica, lá por radiação ou por alguma coisa, e aquilo ali geralmente é letal e ela vem a óbito. Então, isso não é uma mutação boa. Isso é uma mutação ruim. Então, ela não se fixa na população. Os indivíduos que têm essa mutação acabam morrendo, tá? Porém, tem outras que são interessantes e elas acabam se fixando. E os próximos indivíduos vão permanecer com aquelas características advindas dessa mutação, tá? Então, a mutação, ela vai aumentar a variabilidade genética, certo? Outra forma aqui são as recombinações gênicas, né? Crossing over, tá? Segundo a lei de Mendel, lei da segregação independente dos gametas, tá? Então, quando a gente fala aqui, né, em recombinação gênica, eu tenho troca entre pares homólogos de cromossomos, tá? Vindo do gameta pai lá e do gameta da mãe, né? Essa troca gera variabilidade. É como se eu pegasse o baralhinho do pai e o baralhinho da mãe e eu misturasse os dois, tá? Então, isso é mais uma forma de fazer com que, né, além da própria reprodução sexuada, o crossing over, né, ou a permutação, quando ela é feita, né, no caso, em reprodução que tem gametas, ela vai gerar mais uma forma de variação genética, tá? E todas essas variações vão contribuir para a evolução, que é a adaptação desse ser ao meio onde ele vive.
tá? Então eu formo novas combinações alélicas, né, certo? Migração, pessoal, migração. Quando um organismo sai de um local para o outro, quando ele habita um lugar e passa para outro, tá? Já falamos lá antes sobre migração e emigração, né? Elas vão proporcionar o quê? Fluxo gênico. Esse caráter aqui é muito importante também, tá? O que seria então aí o fluxo gênico, né? Também vai atuar sobre a variabilidade genética. Eu tenho organismos que saem de um lugar e levam os genes deles para outros locais, tá? Isso vai criar diferentes populações, né? Estão vivendo em locais diferentes, vão ter uma adaptação ao meio diferente, tá? Outra forma também aqui relacionada à evolução seria a deriva genética, tá? O que é deriva? É oscilação, tá? Então a deriva seria a mesma coisa que um barco à deriva. Ele está oscilando, né? Está perdido, né, em alto mar, tá? Está à deriva, certo? Então, a deriva genética, depois a gente vai falar dela com mais carinho um pouco, tá? Que seria então a modificação das frequências dos alelos e dos genótipos ao acaso, tá? Que é também considerado um mecanismo evolutivo. Depois a gente vai estudar a deriva mais bonitinho, porque ela tem umas continhas para serem realizadas, tá? Então, ó, ele tem aqui uns outros fatores, como por exemplo, né, fatores climáticos, né, o muito frio, que pode acabar matando a população, calor, erupção de um vulcão, tá? Predação diferencial intensa, ou seja, um único organismo, de repente, naquele momento é mais predado, né? Casamentos consanguíneos, ou casamentos também chamados de endogâmicos, tá? Isso no caso de, vamos pensar assim, em seres humanos, né? O problema dos casamentos consanguíneos é você expor genes raros, já comentamos isso também lá no primeiro ano, tá? E essa exposição de genes raros, ela pode trazer doenças, né? Porque é um gene que você não expressaria, mas só que aí você tem alguém da sua família que também tem esse gene que não vai ser expresso, mas quando eles estão juntos, catapimba, eles acabam se expressando, tá? Então, isso tem animais, né? Às vezes quando o gato, o cachorro acabam, né, cruzando entre irmãos, né? Primos ali, vieram da mesma mãe, do mesmo pai, eles acabam podendo ter até filhotes com alguns problemas, tá? Não é sempre, ok? E quando a gente fala de endogamia, a gente pode pensar também até nas linhagens, quando a gente fala, por exemplo, de milho, né? Quando a gente trabalha com milho. Quando eu começo a cruzar linhagens, que são descendentes, né, de um mesmo parentesco, de um mesmo parental, a tendência desse milho é ficar cada vez mais fraco, pior, né? Então o que a gente procura sempre é fazer os híbridos, as variedades que vão fazer com que eu misture materiais genéticos bons de plantas diferentes e agregue essas características, tá? Para um organismo só, certo? Então isso pode diminuir ou aumentar a frequência de um alelo na população, certo? E aí isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da variabilidade genética da população, tudo bem? Ele dá o exemplo aqui da enchente, né? Que, por exemplo, uma enchente vai eliminar indivíduos aleatórios, né? Não necessariamente os mais adaptados vão sobreviver, certo? Tá? Então aqui nós temos, né, um esqueminha, né, desses fatores, mostrando aí, né, quem aumenta a variabilidade genética, que seria a mutação e a recombinação, e quem atua sobre a variabilidade genética, que seria a seleção natural, a deriva e a migração, tá? Então a migração ela vai atuar, né, na questão do fluxo gênico ali, certo? Então é importante a gente lembrar isso, ó. As mutações, que seria o principal fator, né, de variabilidade, a recombinação gênica aqui, né, vão aumentar essa variabilidade, elas têm essa capacidade. Agora, a seleção natural, a deriva genética e a migração não aumentam variabilidade, elas vão atuar sobre essa variabilidade genética, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala aqui, ó, né, ele pôs até um exemplo aqui, né, de, vamos dizer assim, a seleção natural atuando aqui, né, ó, sobre um indivíduo. Então tem uma população inicial aqui de passarinhos amarelos e de repente vem os mutantes azuis aqui, e esses mutantes conseguem se sobrepor a essa população, extinguem a população original, tá? Então a gente, por exemplo, esse pássaro ele captura melhor os insetos daquela região, tá? Então os genes dele tendem a aumentar na população, tá? Então como os genes tendem a aumentar, ele acaba se adaptando e sobressaindo sobre a população original daquele local, certo? Temos vários outros exemplos aqui, ó, de atuação da seleção natural. Camuflagem,
tá? A gente falou do tentilhão, que ele tem cores diferentes dependendo do lugar onde eles vivem, é para se adaptar ao ambiente onde eles vivem, tá? Olha aqui outro exemplo da Vitória régia, né? Dessas plantas aqui que conseguem reter ar por essa parte aqui, né, da água, né? Consegue sobreviver dentro da água, né? Vivendo ali, né? Como se estivesse plantada dentro da água, tá? Seleção natural, tudo bem? Lembrando aqui sempre que essas características são espontâneas e por isso elas podem ser vantajosas ou não, certo? Então não é uma coisa, né, colocada, né, forçada, não. A mutação, as características aqui são espontâneas, tá? Aqui também a apostila traz uma conexão falando sobre Malthus, né, as ideias de Malthus, tá? Por quê? Porque Darwin foi muito inspirado quando ele foi fazer as teorias dele nas teorias de Malthus, tá? A teoria malthusiana, né? PA, PG, aquela questão de que a fome no mundo não é pela falta de alimentos, e sim pela má distribuição de alimentos, tá? Quem assistiu aí o filme do Poço, né? Não tem nada a ver, mas ele, na minha opinião, dá pra gente filosofar um pouco acerca da teoria malthusiana aí dentro do Poço, né? Assistam, gente, esse filme é top, gostei muito, né? Tem muitas metáforas que a gente pode tirar de dentro desse filme, talvez uma delas seria essa, né? Não vou spoiler, né? Mas se cada um ali fizesse a sua parte, nós teríamos para todo mundo, né? Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, tá? Então, Darwin ele foi bem, vamos dizer assim, influenciado por essas teorias aí, tá? E vejam aí, né, como a gente falou, alimento e população, né, não acompanham a mesma progressão, certo? Com o passar das gerações. Agora vamos entrar na nossa matéria de hoje propriamente dita, né? Já fizemos uma boa revisão ali de tudo, bem rápido. Os tipos de seleção natural que a gente tem, tá? 3 tipos de seleção natural: disruptiva, direcional e estabilizadora, tá? Então vamos falar de uma por uma aqui, tá? É bem legal estudar essas seleções aqui vendo os gráficos, tá? Então a seleção natural direcional, gente, por que ela é direcional? Porque ela direciona para um dos fenótipos, tá? Então veja aqui como é que vai acontecer, ó. Eu tenho ali, nesse caso aqui, ó, ele deu um exemplo aqui de peixinhos, tá? Vamos ver aqui, ó. Eles começaram a pescar com rede, seleção pelo uso de redes, tá? Então, quando começou a fazer essa pesca, os peixes grandes ficavam retidos na rede. Sobrou quem? Os pichuchuquinhos, tá? Então, ó, eu selecionei aqui, ó, a pressão de seleção, ó, da população original, ó, fez com que, ó, essa região aqui fosse pressionada. Foi a região que se ferrou, no caso dessas redes, né? Porque elas são os peixes que foram capturados, os maiores. Os pequenos que passaram na peneirinha, ó, sobreviveram e fizeram com que eu tivesse uma seleção no sentido desse fenótipo de peixes pequenininhos. Então, lá vai prevalecer os peixes pequenininhos porque as redes não conseguem pegar, certo? Então, ela direciona, por isso que ela é seleção natural direcional. Mas direciona para onde? Para um dos fenótipos extremos, certo? Um dos fenótipos extremos, tá? Então, ele aumenta a frequência dos genes dele na população, no caso esse aqui, porque ele é um dos fenótipos extremos. Nesse caso, ele foi favorecido por causa da rede, do tamanho ali, né? Dos vincos ali, das tramas da rede. Tudo bem? Essa seria a seleção direcional. Ela direciona para um fenótipo extremo, ou maior ou menor. Nunca os heterozigotos ali intermediários, tá? Seleção natural estabilizadora agora, ó, tá? Só comentando, seleção ali direcional também ela pode acontecer com inseticidas, tá? Um bom exemplo também seria os inseticidas, tá? Que selecionam para alguns exemplos aí de resistentes, tudo bem? Seleção estabilizadora agora, tá? A seleção estabilizadora, olha o gráficozinho dela aqui que é bonitinho. Ela vai fazer com que, deixa eu colocar aqui, ó. Ela vai fazer com que eu estabilize. E quem que é o estável? É o médio agora, tá? A seleção estabilizadora, então, ela vai favorecer os intermediários. Então, veja aqui, ó. Nós temos exemplo de pardaizinhos aqui, né? A seleção que ele está fazendo aqui é pela ocorrência de tempestades, certo? Nesse caso aqui, ele está colocando o exemplo como pássaros com asas maiores ou asas menores, tá? Então, quando eles têm a asa maior,
tá? Como ele coloca aqui no texto, né? Depois das tempestades, né? Os que têm uma asa de um tamanho intermediário conseguem sobreviver. Os de asa menor, no caso, não conseguiriam voar, né? Ou teriam mais dificuldade de menor. E os de asa maior seriam muito grandes, né? Então, para eles também se sustentarem seria difícil. Então, os intermediários numa tempestade, teoricamente, sobreviveriam aqui, tá? Então, aí como é que fica esse gráfico? Ó, seleção natural estabilizadora. Eu vou fazer com que eu estique esse gráfico, ó, ele aumenta, eu repuxo ele no sentido intermediário, tá? Ela vai estabilizar, né, os indivíduos. Então, a pressão na população, ela vem nos extremos, tá? Aqui na seleção natural direcional, vinha em um dos extremos, aqui vem nos dois, tudo bem? Então, essa seria a seleção natural estabilizadora, tá? Tende a prevalecer o fenótipo intermediário, os heterozigotos, porque ela vai fazer uma pressão de seleção ou pressão seletiva sobre os indivíduos que têm características extremas, tá? E, para finalizar, também chamada de seleção diversificadora ou disruptiva, nós temos aqui, ó, uma seleção que, ao contrário da estabilizadora, favorece os dois extremos, tá? Olha o gráfico aqui que bonitinho. Seleção por tamanho de sementes, certo? Então, de repente, assim, sei lá, essas sementes elas foram lançadas em algum lugar, né? E esse tamanho aqui era favorecido para as aves que viviam lá comer, tá? Então, as aves que estavam nesse local que comiam de boas, tá? E sobreviviam, né? O que não acontecia com essa daqui. Era muito pequena, não sustentava, então eles preferiam pegar a média. E essa daqui era muito grande, não cabia, né? Na boca, no bico deles, né? Então, por causa disso, eu fiz com que as pequenininhas fossem predadas e sobrou só sementes grandes e sementes pequenas. Tudo bem, pessoal? Então, esses são basicamente os 3 tipos de seleção natural. Direcional, direciona para um dos fenótipos extremos. Estabilizadora, fenótipo intermediário, vai crescer porque a pressão é nos outros, né? E a disruptiva, ou diversificadora, que aí ela favorece o gráfico virar aqui, ó, 2 montanhas, tá? E agora podemos falar um pouco também de seleção artificial, que é a seleção intencional, tá? Quando a gente pensa em melhoramento genético, ela é uma seleção artificial, tá? Eu estou selecionando instintivamente para que eu quero a melhor semente, eu quero a melhor planta, então aquelas que vão ser replantadas, né? O homem, desde que o mundo é mundo, já faz isso, né? Ele colhe a melhor planta, ele colhe o melhor para ele poder comer, né? Para ele poder se nutrir ou para ele poder replantar. Como a gente estudou em genética, lá na apostila de genética, apostila 3, né, do primeiro ano, eles, desde que o mundo é mundo dos maias, né, eles selecionavam o teossinte, que era aquele milho que tinha uma espiga do tamanho quase de uma moeda de R$1. E aí eles foram selecionando as sementes maiores e mais bonitas para replantar. E conforme foi acontecendo o tempo passando, essas espigas chegaram ao que a gente tem hoje, né? Espigas enormes, tá? Nem se comparam com uma moeda de R$1. Às vezes, quase que um grão de determinada espiga dá o tamanho de uma moeda de R$1, né? Então, isso é a seleção artificial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o exemplo aqui das raças de cachorro, tá? Muito fácil de entender, muito fácil de conhecer, né? Porque, deixa eu virar aqui para o lado, ó. Ó, que bonitinho. Eu tinha deixado esses pequenininhos para o lado, né? Fofuras. A seleção artificial, então, criou o que a gente chama de subespécie ou raça, tá? Dos cachorrinhos que a gente tem hoje, tá? Então, ela é intencional. Eu tenho características desejáveis que eu quero mantê-las e por isso ocorre, né, o cruzamento. Ou não intencional, né, quando você tem cachorros de rua que acabam, né, cruzando e tendo descendentes aí tudo misturados, né? Vira uma bagunça aí, tudo bem? E outro tipo de seleção aí seria a seleção sexual, tá? Colocar aqui, né, desse lado aqui, ó, tá? Então, o que é a seleção sexual? É eu ter características, tá, que vão teoricamente fazer com que eu obtenha parceiros mais fácil. Geralmente, quem tem essas características são os machos para atraírem as fêmeas, tá? Inúmeras características, dependendo da espécie que a gente fala, né? A gente pode ter a cauda do pavão quando a gente fala, né? Aquelas penas lindas que o macho tem para atrair a fêmea, tá? Aqui, ó, briga de elefantes marinhos para poder, né, ter
acesso às fêmeas, certo? Existem inúmeras características dentro do reino animal, né, que vão fazer com que um macho tente atrair uma fêmea, certo? Outro conceito aqui que podemos falar é da formação de novas espécies. Nós temos dois tipos aí de formações de novas espécies, né? Duas formas, tá? Que seria aí a especiação simpátrica ou a especiação alopátrica, tá? Então, pessoal, ele começa falando aqui que o conceito de espécie, né, são descendentes semelhantes entre si que podem gerar descendentes férteis, certo? Isso seria, né, um conceito aí de classificação biológica, tá? Mas, ó, não abrange os seres vivos de reprodução assexuada, né? Eu não posso considerar isso aqui para bactérias, tá? Então, pessoal, os organismos vão se modificando ao passar do tempo e a gente acumula essas características que vão nos dar origem à especiação, tá? E aí nós temos dois tipos de especiação possíveis, tá? Que seria a simpátrica e a alopátrica, a formação de novas espécies. Como é que seria então a especiação alopátrica, tá? Basicamente é o quê? Ela vai acontecer por isolamento geográfico. O que é isso? Tem alguma barreira, uma montanha, um rio no meio do caminho, e uma espécie vai ser dividida em dois ambientes diferentes, tá? De acordo a onde elas estão ali, vão formar novas características. Isso não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro. Isso leva muito tempo, tá? Então, ó, a especiação alopátrica, né? Halos de diferente, pátria diferente, né? Vamos ter então isolamento geográfico, certo? Então, uma barreira geográfica, uma estrada, um rio, uma montanha, alguma barreira, alguma coisa que se interpõe entre uma população, ó. Olha aqui no caso desses ratinhos aqui, ó. Eles vivem no mesmo local e de repente formou-se uma barreira aqui, sei lá o que aconteceu, um desvio de terra, né, um desmoronamento, e esses indivíduos agora vão viver separados desses daqui, tá? E aí o que acontece? Não tem mais fluxo gênico, não tem mais troca de material genético entre esses indivíduos. Então, essa barreira geográfica aqui, ó, fez com que eu formasse descendentes diferentes. Eles vão ter adaptações diferentes, né, com relação a esse local onde eles vivem. Beleza, passou-se um certo tempo, eles vão se unir novamente, né? Por exemplo, se essa barreira aqui se desfizer. E olha o que acontece. Quando eles se cruzam, gente, eles vão ter uma descendência fértil, né? Se eles conseguirem se cruzarem, né? Vão gerar uma subespécie ou raça, ou eles podem ter uma descendência estéril, que seria o isolamento reprodutivo, tá? Então, eles se diferenciaram tanto a ponto de não conseguirem mais cruzar entre si, certo? Então, nós temos essas duas possibilidades. Então, quando a gente fala da especiação alopátrica, ela precisa do isolamento geográfico, tudo bem? E o outro tipo de especiação aqui, que seria a especiação simpátrica, tá? Sim é junto, tudo bem? Então, aqui, ó, eu não tenho isolamento geográfico. Elas evoluem juntas, tá? No mesmo espaço, no mesmo local, tá? Então, ó, eu posso formar essas diferentes espécies vivendo juntas, convivendo juntas, por N fatores. Por exemplo, eu tenho mecanismos aqui, né, ó, mutações, tá? Que podem acontecer e formar novas espécies. Eu tenho favorecimento de indivíduos com características extremas, tá? E de repente, por causa dessas características, ele não vai conseguir se reproduzir com as características intermediárias e pode formar uma nova espécie, isso para plantas, né? Para animais também, né? A deriva genética, tá? Quando a gente fala de deriva, é sempre ao acaso, tudo bem? Então, a deriva, ele fala aqui com relação a um desastre ecológico, né? Que vai eliminar uma parte da população, tá? Então, eu tenho um acidente que acontece com um vulcão, né? E para um vulcão que acontece por um acaso, não tem nenhum organismo que está adaptado, né? Não existe adaptação para isso. Mas, de repente, alguns sobreviveram e aqueles que sobreviveram aqui vão levar a sua genética para frente, tá? Existe até uma questão aqui muito engraçada relacionada a isso, que a gente fala que é o efeito do fundador. Engraçada não, né? Ela é uma questão até cobrada em vestibular. O que é o efeito do fundador? É quando a população migra de um lugar para o outro, ela passa a viver ali, e aí as características que se
fixam naquela população não representam o todo, né? Mas por aquele grupo ter aquelas características, aquilo acaba ficando naquele local, que é o efeito do fundador, né? O fundador daquele local, tá? Um exemplo, aí existe uma região na África, se eu não me engano, né? Que tem muitos albinos, muito mesmo, né? A gente sabe que o albinismo é uma condição rara na espécie humana. E nessa região da África tem muito por quê? Porque ela é muito além do que a gente preza como porcentagem, né, para albinismo. E ela é muito além por quê? Porque as pessoas que povoaram aquela ilha, aquele local, né, aquele povoado ali, elas eram albinas e tinham genes albinos. Então aquilo se tornou, vamos dizer, o que para nós hoje é uma raridade, lá se tornou, né, regra, não é mais a exceção, né? Então isso se chama efeito do fundador. A gente acaba tendo uma característica diferente numa região da população geral por causa dos fundadores daquele local, porque quem vai se fixar lá é o material genético daquelas pessoas, né, ou daqueles animais ou daquelas plantas, tá? E outra coisa também que a gente pode ter aqui, né, como forma aqui de formação de novas espécies, né, pegando aí já esse gancho da especiação simpátrica, alopátrica, né, seriam os mecanismos de isolamento reprodutivo, tá? Então, ou seja, como que eu posso ter uma espécie que não consegue mais cruzar com indivíduos de outra espécie porque virou outra espécie, certo? Eu tinha 2 organismos, igual o exemplo dos ratinhos, né? Lá no caso nós temos o isolamento geográfico, mas o isolamento é reprodutivo. O que acontece para um ratinho não conseguir mais cruzar com o outro? Eles se diferenciaram tanto a ponto de não ter mais como eles se unirem, né, geneticamente. Então nós temos mecanismos aí pré-zigóticos e pós-zigóticos, que eu coloquei nos slides também para vocês. Tá? O que os mecanismos pré-zigóticos? Eles acontecem antes do acasalamento. Tá? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Isolamento ecológico, viver em locais distintos e não conseguirem se encontrar para a reprodução. Tá? Outro mecanismo, isolamento sazonal. Sazonal no sentido do quê? De maturação de gametas. Um matura os gametas em uma época diferente do outro. Eles nunca conseguem coincidir essa, vamos dizer assim, essa data, né, de maturação. Tá? Isso é muito comum em plantas, né? Nós temos até isso como uma barreira aí para não haver autofecundação, né? Tem plantas que têm os 2 sexos na mesma planta, né? Os 2 gametas são produzidos pela mesma planta, ela é hermafrodita, e aí ocorre a protandria ou a protogenia, ou seja, um dos gametas vem primeiro, né, na hora da maturação, para que eles não maturem ao mesmo tempo e não cause a questão da autofecundação, porque isso impediria a variabilidade genética, certo? Vamos ver outros mecanismos aqui subindo na apostila aqui, né? Ó, isolamento comportamental ou etológico. Tudo que vem de eto significa comportamento, tá? Então, comportamentos, sons e cheiros distintos, tá? Como a dança, o canto das aves, coachar dos sapos, bioluminescência dos vagalumes, tá? Isso, inclusive, são formas de atração dos parceiros. Então, por exemplo, um sapo identifica o coachar do sapo da mesma espécie. Do outro, para ele está falando outra língua, né? Como se fosse um sapo estrangeiro. Então, como eles se identificam entre si, ocorre o cruzamento entre esses seres vivos, certo? E isolamento anatômico ou mecânico, tá? Por exemplo, nos animais, né? Diferenças do tamanho e forma dos órgãos genitais, tá? Para não copular. Por exemplo, eu tenho uma pincher que quer uma pincher fêmea e um Rottweiler macho. Essa pincher entra no cio, isolamento anatômico, tá? Não vai acontecer, né, o cruzamento ali entre esses seres, muito difícil. O contrário também é válido, né? O pincherzinho ali macho querendo cruzar com uma Rottweiler fêmea, tá? Isolamento anatômico, eles não têm um tamanho suficiente, né? Não tem aquela de força guerreiro, quem quer dar um jeito, né? Quem não quer inventa uma desculpa, né? Não, gente, né? É feito justamente para isso, tá? Imagina até, por exemplo, se uma pincher engravidasse de um organismo ali, de um cachorrinho de material genético de Rottweiler que é muito maior do que ela comporta dentro do útero dela, tá? Não é uma coisa viável, tá? Certo? Outro exemplo aqui, isolamento gamético, tá? Quando eu tenho os gametas masculinos que não são atraídos pelos femininos, tá?
ou eu não tenho, por exemplo, as enzimas, né? Esse gameta chega, mas ele não é rompido, né? Para juntar a célula ali, fazer a cariogamia, né? Isso não acontece, tá? Mecanismos pré-zigóticos, tudo bem? Agora os pós-zigóticos, o que acontece depois que ocorreu a fecundação que pode impedir, né, a união aí de dois seres, né? Isolamento reprodutivo. Então, primeiro, inviabilidade do híbrido, certo? Quando esses híbridos se juntam, ele não consegue, né, juntar o material genético, tá? Isso pode, por exemplo, causar aborto, né, em animais, em seres vivos, né? Quando a mulher tem um aborto espontâneo, por exemplo, antes das 9 semanas, N motivos que a gente não conhece, uma malformação e tal, e aí como o corpo não comporta, ele acaba, né, inviabilizando, né, esse serzinho, tudo bem? Esterilidade do híbrido, que é o caso ali que a gente sempre comenta, né? Do jumento com a égua, que dá a mula ou o burro, né? Que são estéreis. Eu produzo um híbrido? Produzo, mas ele não consegue se reproduzir, tá? Esse híbrido não consegue dar origem a outros organismos, tá? Então, quando eu cruzo o jumento com a égua, que são espécies bem diferentes, tá? Eu consigo obter, né, a mula ou o burro. Porém, a mula ou o burro não conseguem se reproduzir, nem com jumento, nem com égua, nem com mula, nem com burro, nem com ninguém, tá? É um híbrido estéril, tá? Então, não tem fluxo gênico entre esses organismos. Certo, pessoal? Finalizamos aqui, tá? A apostila traz um pouco aqui também, vamos pular esses exercícios, falar um pouco das evidências, né? Já aproveitar essa situação aqui da aula, que já estamos acabando. Evidências do processo evolutivo, tá? Fósseis, gente. Falou em evidências do processo evolutivo paleontológicas, tá? Já falamos um pouco sobre fósseis no segundo ano, a dificuldade de termos fósseis não é fácil, certo? Porém, o pouco que nós temos desses organismos que conseguiram deixar, né, esses descendentes aqui, né, esses restos, né, de partes do corpo, né, duras, né, eles servem muito para a gente poder estudar o processo evolutivo. Tá? Evidências anatômicas, tá? Esse nós vamos comentar um pouquinho em sala depois, tá? Órgãos homólogos e órgãos análogos, tudo bem? São extremamente importantes para diferenciar dois tipos de seres vivos, né? Assim, espécies, né? Correlacionar também, tá? Nós vamos falar deles depois em sala, tudo bem? De forma mais especificada, certo? Outro que a gente precisa pensar também é na questão de evidências moleculares, tá bom? Nós temos aí evidências embriológicas, evidências de DNA, certo? Quando a gente pensa, então, nos tipos de ovos que a gente estudou, né, lá em sala de aula, quando a gente viu embriologia, tá? Eles são muito parecidos uns com os outros. Quando a gente vai de peixe para anfíbio, anfíbio para réptil, tem uma grande semelhança. Agora, quando a gente pega peixe para mamífero, já é bem diferente um dos outros, né? Porque evidências embriológicas, também moleculares da evolução, tá? E a evolução humana, que eu coloquei também lá um vídeo para vocês, né, nos slides, né? Isso aqui é uma tira que o pessoal fizeram para falar mal de Darwin, né? Que ele falava que o homem vinha do macaco, e não é bem assim, né? E a gente já viu que ele diz que a história aí da evolução humana, ela vem, né, de forma aí não linear, né? Ela vem com ramos, tá? Não é que o homem viria do macaco, ele teria um descendente em comum, tá? Com os homens, tá? Não veio junto. É um ancestral comum que a gente não conhece até então, né? Ele fala um pouco aqui do gênero Homo. Lá nos vídeos eu coloquei para vocês também as espécies que nós temos, né, dentro da espécie humana, certo? Dê uma lida aqui que é bem interessante, bem bacana isso aqui também para a gente entender vários fatores ali, não sai falando porcaria por aí, certo? E finalizamos a aula por aqui. Tá? E na próxima aula nós começamos a falar de genética de populações, tudo bem? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.